Em termos de legislação, a gente tem uma legislação patrimonial que ela chega a ser até mais avançada, mais aprimorada do que a legislação internacional. Às vezes ela é proposta antes das cartas ou em paralelo às cartas patrimoniais internacionais. Então, nós temos uma legislação que ela permite uma conservação, a salvaguarda desses bens culturais efetiva. O problema é vontade política e vontade econômica, que não existe. Há a forma que se optou de se preservar e de se usar esses bens culturais é através do viés turístico, ou seja, do viés do entretenimento, que em termos nos conceitos de gestão patrimonial a gente chama de carnavalização, né, que é o uso somente através do espetáculo e do entretenimento desses bens culturais, e também da gentrificação, porque ao estruturar para usar esse bem como espetáculo, você vai monetarizando esse bem e excluindo o acesso de certos segmentos da sociedade desse bem cultural que deveria ser da União, que deveria ser da coletividade. Então, a gente tem, na gestão patrimonial brasileira, uma tendência ao segregacionismo, ou seja, à gentrificação, que é um processo que está extremamente vinculado com a questão agrária, com a especulação imobiliária, com o uso do território urbano, os espaços econômicos, os usos sociais, ou seja, é uma questão ainda muito delicada que a gente não vê uma solução. E depois do golpe jurídico, né, e parlamentar que a gente teve, que colocou para fora a presidenta Dilma, o processo de flexibilização dessas legislações ambientais e a criação de um mecanismo de autolicenciamento pelas empresas, aí o processo destrambelhou ao ponto do absurdo, né? Porque é como você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. É lógico que a empresa vai dizer no processo de licenciamento que não tem nenhum bem cultural a ser destruído quando vai fazer qualquer tipo de empreendimento, seja de melhoria, seja empreendimento particular ou estatal. E, além do mais, quando a gente fala do patrimônio pré-histórico, existe essa desconexão. Né? Quando a gente fala de um patrimônio urbano, né, histórico no sentido cronológico, a percepção da destruição desses bens culturais às vezes mobiliza a sociedade de uma forma bem mais efetiva do que a destruição de um sítio arqueológico. As pessoas geralmente associam aquele bem cultural a uma alteridade que não diria respeito à sua cultura, à sua identidade cultural. Ou seja, é desenho dos índios, é coisa dos índios, ou seja, é um negócio que está aí, pode destruir, de uma cultura atrasada que não merece ser considerada como componente da identidade cultural brasileira. E isso tem a ver com o próprio processo da nossa própria formação histórica. Né? Nós somos um povo que, querendo ou não, destruiu a cultura e às vezes até a biologia dessas populações. Nós matamos essas populações, nós escravizamos essas populações, nós estupramos como sociedade nessas populações sistematicamente, e hoje nós somos o resultado desse processo violento que, em termos de genocídio, o número supera o Holocausto nazista, o Holocausto judeu. Supera-se em termos de número de indivíduos mortos. E a grande diferença é que nós temos o nome, a vida, a história, o registro de todos esses milhões de judeus que foram assados e mortos nos campos de concentrações nazistas. Mas a gente não sabe nada, nenhum traço, quando muito é o nome de 5, 10 indivíduos desses milhões e milhões, até pode ser estimado em bilhões de pessoas que foram mortas nesses 500 anos
formação da sociedade brasileira, da cultura brasileira. Então a gente deve muito para essas pessoas. A gente precisa resgatar a história e a importância dessas populações na formação da nossa identidade cultural. A gente tem alguns hábitos culturais que são específicos do Brasil, que não existe em nenhum outro lugar do planeta. De onde vieram esses hábitos culturais? Né? Uma coisa bem simples que surpreende todo mundo é estalar os dedos. Não conheço uma pessoa que não estale os dedos aqui no Brasil. Isso chocava os portugueses, e tem nos registros do século XVI, os portugueses achavam que eles iam arrancar os dedos ou quebrar os ossos. Ou seja, é um hábito simples que a gente praticamente usa cotidianamente e não sabe de onde veio esse hábito. Uma coisa que não é comum, tu que é lá do Sudeste, é dormir em rede. Aqui já é comum dormir em rede, ou ter uma rede numa varanda. De onde veio? A rede é uma invenção americana, né? E diversos outros hábitos, como, por exemplo, tomar banho todo dia, que é o mais básico de todos. Então, a gente deve até a nossa higiene para essas populações.